Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, oportunidade de aprendizagem, oportunidade de nos reencontrarmos conosco, com os nossos mentores. Que nós tenhamos o discernimento e a compreensão necessária para absorver aquilo que vai ser dito, juntamente com todos os irmãos desencarnados presentes, pedindo que os mentores desta casa, os guardiões, amparem e protejam as nossas atividades hoje. Sejam fortalecidas as pirâmides da casa. Dessa maneira vamos fazendo a oração do Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tem alguém que esteja em sofrimento hoje? Que sofrimento que normalmente nos aflige mais? O físico, o emocional, o moral, ou até o espiritual, sei lá. Se a gente consegue fazer essa distinção. Todos esses e mais alguns. Eu pensei que só tinha esses. Mas o que hoje está pegando para cada um de nós? Qual que está mais nos incomodando? Sofrimento espiritual, né? Espiritual? O físico você cura com medicamentos, um bom médico, mas o espiritual não. Não? Para outras pessoas, às vezes o sofrimento moral, né, ou emocional é o mais difícil de lidar, né? Ninguém aqui está apaixonado e não está sendo correspondido, alguma coisa assim? Ela troca esse sofrimento por qualquer outro. Oi? Mas por que a gente sofre, né? Será que realmente essa primeira frase está falando aí? O sofrimento tem data para parar? Quando acaba o meu sofrimento? Começa mais o outro. Quando acaba? Parece que emenda, né? Acaba um, vem outro, assim? É o aprendizado, né? Sempre vai haver para ter um aprendizado. Por que eu sofro? O sofrimento não é um cerne, né? O sofrimento é uma consequência de uma dor ou de algum desajuste que nós carregamos. O sofrimento é uma consequência. Mas por que a gente focaliza tanto no sofrimento? Olha como eu estou sofrendo. Porque é conveniente, porque aí eu me vitimizo, eu alimento minha autopiedade, Na verdade, você não trabalha, né? vendo a imagem de que eu sou um heróizinho para os outros. Não solta a corda, né? Não solta a corda, solta a corda. Já pega. Apegos e ego. Mas por que a gente fica tanto, então, em torno do sofrimento? Aonde está o problema, então? O problema está com ele, que ele não deixa. Familiares aí aceita também. Aceita o sofrimento? Achei que tem um conceito de sofrimento. Eu já acho que não aceita, quando a gente não aceita aquela situação. É o apego, né? É uma falta de compreensão das coisas, porque a raiz do sofrimento é sempre uma dor. Pode ser uma dor moral, espiritual, psicológica. Né? E quando nós não entendemos a raiz da dor, a gente não entende que a dor não é uma punição, mas uma correção que está vindo do nosso
comportamento passado ou presente, aí a dor, a gente tem uma compreensão diferente dela. É como se fosse um abscesso que incomoda muito, mas quando você aperfura e o sai, ela alivia. Então, o sofrimento é o pulso. A dor é a ferida. Então, mas diante de uma dor, eu posso escolher sofrer ou não? Claro, claro. É? Desde que queira, e eu tenho a coragem de despertar e olhar para mim mesmo. Pensei que a gente não conseguia escolher essa dor. Não, o sofrimento. Ah, é? A dor eu não posso escolher? Não. A dor não posso escolher porque... A dor dói. Entre sofrer e compreender, eu posso fazer essa escolha. Que cor o senhor quer, verde ou branco? Sofrimento é uma escolha, pessoal. Sempre foi. Mas a gente se penaliza demais e fica em torno do sofrimento como sendo o miolo de tudo que eu estou passando, as dificuldades. E eu internalizo isso daí. Talvez seja uma certa familiaridade com o sofrimento, talvez por causa da nossa formação religiosa, certo? Não necessariamente dessa vida, né? Mas a gente já vai trazendo isso, faz com que para existência eu tenho que sofrer. Mas quem disse que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que sofrer? A dor, ela vai ser, inevitavelmente, ela vai aparecer, mas o sofrimento eu posso escolher. Tem outra raiz também, né, Tony? Porque a maioria de nós foi condicionado a olhar o Criador como um ser rancoroso, punidor, que castiga. Por um lado ele fala que perdoa, mas por outro lado nós somos compelidos a acreditar que ele é cobrador, punidor. Você acha que você sempre teve origem nipônica? Não. Não? Não. Não? Até minha cara nega um pouco muitas vezes. Ah, nega um pouco? Então tá. Muitos de nós já esteve na época de um senhor chamado Moisés. Não que ele tenha sido Moisés, espera aí, vamos com calma. Mas foi minúsculo. Mas já há muitos de nós esteve perto de Moisés, ou esteve naquela época, né, onde teve que fazer um pequeno êxodo, ou seja, algumas coisas que, para aqueles espíritos da época, não era uma situação muito tranquila. E a ideia que se tinha de Deus na época, que precisava ser assim, que era o Deus punitivo, que você fazia alguma coisa errada, você era olho por olho, não é assim, dente, não era assim? E muitos de nós, por vivenciar ou estar presente nessa época, traz isso muito forte no nosso psiquismo. E leva isso para a nossa vida, no dia a dia, com as pessoas. A gente não consegue trabalhar o perdão com muita facilidade. A gente traz isso, bom, você fez, você vai levar. Inclusive, eu vou fazer com que você leve. Eu vou ser parte da punição, eu vou ser o juiz, o julgador e o carrasco, tudo junto. E a gente não consegue se desatrelar desse sentimento ou dessa forma. Por eu não conseguir me desatrelar dessa forma, o sofrimento vem. E eu não consigo sair do sofrimento. Porque o sofrimento está sempre atrelado à punição. Se eu entendo que está sendo punido, o sofrimento tem que vir junto. Senão, não tem razão da punição. Mas, bem mais recente, né? Recente, estou falando 2000 anos, aí vem uma outra filosofia. Eu posso largar tudo isso. Desde que eu perdoe, desde que eu olhe para frente, desde que eu siga. Mas eu tenho que largar o que passou, né? E se eu largo, não tem por que sofrer. Porque sofrimento nunca é do presente. Não existe sofrimento do presente. Só existe sofrimento do passado. Ah, mas é físico. Que seja. Mas é moral. É emocional. Mas é tudo passado. Porque quando a gente fala de sofrimento no presente, é dor do presente, não é sofrimento. Sofrimento já passou.
É alguns minutos, algumas horas, alguns meses, anos, séculos, sei lá. E nosso raciocínio ainda não consegue discernir isso. Então, coloca na existência o miolo de todas essas dores, que não são dores, são sofrimentos. Vocês acham que... Pode entrar. Vocês acham que o nosso corpo tem sistemas de defesa para vírus, bactérias, fungos? Nosso corpo consegue se defender dessas coisas? Sim. E da dor? Consegue se defender da dor? Nosso corpo consegue se defender da dor? Sim, consegue. Mas por que dói bastante? E fica doendo? Põe atenção na dor, alimenta. Nós alimentamos a dor. O nosso corpo, como qualquer outro, questões externas que atingem o nosso corpo, ele sempre tem uma forma de defesa. Energética, somática, até psicológica, certo? O nosso corpo sempre tem barreiras para se defender. E a dor não é diferente. A dor também, o nosso corpo reage à dor. Ele vai emitir alguns neurotransmissores para bloquear aquela sensibilidade que a gente tem. É local, mais extensa. O corpo vai emitir isso. Ele entendeu que tem um sinal de alerta, mas imediatamente ele já começa a produzir neurotransmissores para bloquear aquela sensação que a gente está sentindo. Só que por nós focarmos, não é mais na dor, né? A gente foca no sofrimento que a dor está me trazendo. Você foca nisso, você retroalimenta a dor. Ou seja, aquele lugar, energeticamente, ele expande energeticamente. Então não é no físico mais a dor, ela começa a passar para o corpo emocional, que é o corpo astral. E o corpo astral começa a vibrar mais intensamente ainda, naquele local. Consequentemente, ele alimenta cada vez mais a dor local. E para alguns de nós não está mais localizado, né? Está no corpo inteiro. A gente chama de fibromialgia, não é isso? Aí o corpo inteiro dói. Mas isso é retroalimentado pelo nosso corpo emocional. Ele fica cada vez mais aumentando essa sensibilidade. E essa sensibilidade faz com que o meu córtex cerebral, ou seja, minhas glândulas, produzam cada vez mais neurotransmissores para bloquear. Ou seja, eu entro numa escalada que a gente não consegue vencer. Em casos extremos que a gente percebe de pessoas que estão com tantas dores, você aplica morfina, aplica certos medicamentos pesados e a pessoa não reage mais. Ela não tem mais sensibilidade, quer dizer, bloqueou tudo, não tem mais o que fazer. Eu já vi até pessoas fazendo cirurgias para bloquear os nervos, ou seja, você rompe os nervos, sabe, pessoas que já são terminais, não tem muito mais o que fazer. Então você começa a fazer cirurgias, cortes, literalmente, rompendo os tendões, rompendo os nervos para você não ter mais a sensibilidade. Porque não tem mais medicamento que resolva. Esses são casos extremos. Mas se a gente bobear, a gente pode chegar nisso. Fala, Cláudio. A mentalidade religiosa distorcida não leva a impressão de que sofrer é bom? Foi dito, por exemplo, agora, o kardecismo ensina que o sofrimento é um abscesso, né? Ele está sendo retirado, como foi dito ali. Então a pessoa passa a querer. Ela quer purgar os males das vidas passadas dela, então ela almeja sofrer, porque ela acha que o cristianismo é riquíssimo disso ao longo da história, de pessoas que se chicoteavam, ou que se penitenciavam, ou carregavam cruzes para ir para o céu. Se eu sofrer bastante, eu vou ser bom. Eu não sei o que acontece, mas eu vejo as costas de vários aqui, todas machucadas. Autopunição. Vários aqui. E essa autopunição porque eu não consigo realizar, não consigo perdoar, não consigo ir para frente, então eu me puno. Então várias costas aqui estão cheias de marcas. Pega o chicote e fica fazendo assim. Acho que tem a síndrome da culpa aí também. É essa a questão. E aonde está o cerne desse problema? Culpa, né? E não é culpa dos outros, é minha culpa.
eu entro num processo de culpa e não saio dela. E aí o perdão, não adianta eu perdoá-la. Eu tenho que me perdoar primeiro, senão eu não consigo perdoar. Eu tenho que me libertar de quem? De mim mesmo. Esse é um processo muito difícil. Quando a gente consegue entender que eu tenho que me dar o primeiro passo, né? Mas não é com as pessoas, é comigo. Se eu der o primeiro passo, as outras coisas, sabe, elas vão meio que caindo por tabelas. Mas eu tenho que olhar para mim. E esse trabalho interno, esse trabalho de resposta íntima, é isso que é difícil de a gente conseguir entender. Que o processo sempre começa comigo. Eu não sou o fim, eu sou o começo. O fim é com as pessoas. Começa comigo e termina com as pessoas. E não o contrário, eu tenho que começar com as pessoas e terminar. Não, começa comigo. Então eu tenho que me perdoar para que eu consiga perdoar as pessoas. E perdoar é o quê? Tira esse ranço, né? Tira essa autoculpa, autoflagelação, autossofrimento. Tira isso. Aí você percebe que as coisas vão indo. Até a dor diminui. Até a dor diminui. Quando eu perdoo e me perdoo, o ato em si continua, não continua? O ato de perdoar alguém não garante que você se perdoa. Se fizer os dois caminhos, ainda tem o terceiro, que é o ato em si, que vai ter que ter um enfrentamento um dia, não vai? O maior enfrentamento não são as pessoas nem as situações. Você tem que se enfrentar. Porque quando eu perdoo a mim mesmo, o que eu estou falando? O meu orgulho estava errado. É essa a mensagem que vem atrás. E eu não aceito que eu esteja errado. É aí que está o grande miolo das situações. Eu tenho que confessar para mim mesmo, ó, o erro ou a situação, por mais que tenha sido de terceiros sobre mim, mas por que eu não soube lidar com essa situação? Por que eu não soube lidar? O problema não é da pessoa, o problema é meu. Eu não soube lidar com a situação, com aquela pessoa, com o momento. Eu não soube lidar. Eu. Mas a situação não se dissolve. Ela se dissolve imediatamente, quando você se perdoa. Ela perde o sentido. Não tem porquê. Só que o meu orgulho tem que descer. Não adianta falar, eu me perdoo e continua. A sensibilidade dessa prova é o fórum íntimo, ou seja, as entidades ou até a espiritualidade maior, ela consegue ler em nós falar, realmente ele resolveu, esse ser resolveu. Então por que eu preciso provar? Então, estas provas que nos são colocadas inúmeras vezes e repete para ver a situação exatamente igual, com outras pessoas, outros lugares, se repete porque lá no fundo eu não me resolvi, eu não consegui soltar. Eu sou provado outra vez. Olha, reflete um pouco melhor que ainda não chegou no ponto. Eu não sei porque cargas d'água, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei o que, acontece tudo outra vez. Fala, não, mas eu já resolvi, eu já perdoei. Não, porque se aconteceu, você não resolveu. Com você. Não é com a pessoa, não é com a situação. É com você. Você não conseguiu soltar. Não conseguiu soltar. O seu orgulho, na hora que você falou, ele deu aquela balançadinha, mas nós temos um problema de acumular orgulhos. E a gente vai enchendo outra vez. Enche outra vez. Chega num momento lá, você testa outra vez. Aí você entende que você tem que refazer, você desce o orgulho. Daqui a pouquinho, outras situações, você vai subindo, e sobe outra vez. Nós não largamos o orgulho. Pior que daqueles cachorros que não largam o osso. A gente não consegue largar o orgulho com facilidade. Essa lógica do auto-perdão é muito parecida com o amar, né? Eu amo os outros, mas não ligo para mim. Não, mas você não consegue dar o que você não tem, né? Não consigo dar o que eu não tenho. O perdão também, enquanto eu aprender a me perdoar, eu não consigo dar o perdão para outro. E é interessante que nós não conseguimos dar, mas a gente quer isso. Não existe mágica. Não existe mágica.
Se eu não estou pronto para amar, eu não vou receber amor. Dá para entender isso? Ele não chega a mim, eu sou refratário, eu bato e volto. Mas eu fico querendo, olha só. Eu fico querendo, eu fico encostando, né? Eu vou roçando as pessoas, sabe? Conhece isso? A gente vai roçando as pessoas para querer carinho, afeto, amor. Mas eu não consigo expressar, mas eu fico querendo. Como se alguma coisa de fora, magicamente, fosse lá e tum, resolveu. Não dá para resolver assim. Eu continuo fazendo a automedicação. Vou na farmácia, tomo a Neosaldina para tirar a dor de cabeça. Não resolveu a dor de cabeça. Eu só disfarcei. Aí eu tenho um monte de relações, ou escolho pessoas que teoricamente me dão algo que eu não tenho, mas eu vou me frustrar, né? Eu vou me frustrar, porque eu não consegui fazer isso nascer em mim. Essa relação vai durar? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu não sei porque eu tenho dificuldade de encontrar a pessoa que eu gosto, uma pessoa que me entenda, né? Esses são os meus discursos, né? Uma pessoa que me carrega no colo quando eu estou mal, mas quando eu não estou mal eu quero que ele saia de perto, certo? Então você fica assim, né? Você fica desse jeito. Ou continua carregando no colo. Que seja, certo? Mas a questão não é essa, não são as nossas fragilidades, aqueles momentos que eu preciso de alguém, eu preciso de algo. A questão é, eu estou me modificando, eu estou trabalhando isso em mim? Se eu não estou trabalhando, eu sempre vou ficar na dependência de alguém. Ou seja, eu sempre preciso de uma Neosaldina. Sempre preciso. Que é o que a gente faz. As nossas relações não são por amor. A maioria das nossas relações é só interesse. Só interesse. Aí eu não posso chamar de amigo, né? Tem que chamar de colega. E esses colegas também se aproximam de nós por interesse. Interesse físico, material, psicológico, afetivo, sei lá. Tem inúmeros interesses. E a gente não consegue entender isso. E aí valoriza demais uma pessoa que ela realmente não é aquilo que você quer ou realmente você precisa. É difícil a gente achar alguém que nos dê o que nós precisamos, não o que a gente quer. É difícil achar essa pessoa. Porque eu também não dou o que as outras pessoas precisam. Eu dou o que elas querem. A gente veste aqueles chapéus, né? Não é assim que a gente faz? E, na verdade, faz uma representação. Nós não somos autênticos na maioria das vezes. A autenticidade mostra realmente o que eu dou ou o que eu sou. Você fala, mas eu não posso ser autêntico o tempo inteiro. Eu entendo que a gente tem questões sociais, questões familiares, questões de convívio, eu até entendo isso, que a gente tem que se adaptar um pouco às circunstâncias. Mas essa sinceridade e a forma de agir com as pessoas, a gente tem que ser padrão com todas, sem exceção. Não pode ter diferença. E a gente não consegue fazer isso. Nós mentimos muito. Mas nós mentimos muito para as pessoas. E como mentimos? E eu não posso mentir, porque se eu estou mentindo para as pessoas, estou mentindo para mim mesmo. E aí vem o sentimento de culpa. Olha como é que eu começo a entrar. Eu sei o que tem que ser feito, eu sei o que eu sinto. E eu faço diferente, eu falo diferente. Pronto. A culpa já veio. Porque depois eu fico, sabe, pensando, repensando. E eu não sei porque toda noite eu acordo às 3 horas da manhã. Eu não sei, não consigo entender isso. Eu não consigo. Que seja às 4, tá? Que seja às 4. Eu não consigo entender porque, sabe, esse fluxo ele fica. É por causa da minha mente, ela não consegue entender certas coisas que eu faço durante o dia. Ela não consegue entender. Então, para fugir dessa autorreflexão, o que ela faz? Acorda. Acorda. Eu acordo, fico pensando um monte de besteira, não faço a autorreflexão. Até nisso a minha mente toma conta. Ou seja, ela me sabota. Para que eu não continue, sabe, ajustando psicologicamente, emocionalmente, até fisicamente. Ele faz eu voltar rápido para o corpo para, olha, corta esse negócio aí, porque esse negócio vai fazer você mudar e eu não quero. Você queria perguntar, mocinha?
Não, eu não minto. Eu não minto. Eu não minto. Principalmente no relacionamento. Quando é no começo, leva a flor. Leva a flor, entendi. Minha esposa sempre reclama disso também, eu fico assim. Não dá nem bom dia. Porque veste uma veste uma, não sei qual é o nome, veste uma, sei lá, coloca uma coisa que não é você. Aí depois que você vai conviver, é outra pessoa. Por quê? Porque todo mundo faz isso. E todo mundo reclama da mesma coisa. Uhum. Já prestei atenção. Ah, você prestou atenção nisso? Todos os nossos inícios de relação, a maioria de nós não ama a pessoa que está se relacionando inicialmente. Não é o amor que vem de primeiro. O amor tem que ser... O amor, ele é plantado, tem que ser regado e ele vai florescendo. Não existe o amor imediato. Nós temos outros sentimentos que a gente chama de amor. E sentimentos como tesão, paixão, afetividade, interesses, outras coisas, certo? Agora, eu estou amando a pessoa. Vamos traduzir melhor essa palavra. O que você está sentindo realmente por aquela pessoa? São casos raríssimos que a gente realmente ama a pessoa logo de cara. O amor, ele vai sendo cultivado. É algo cultivado em nós, não na pessoa. A gente vai cultivando isso. Então, para nós, de uma maneira geral, esse amor, ele vai florescendo com o tempo das relações. O amor floresce fica pior, porque vai conquistar. Não, então não floresceu o amor. Então, floresceu outras coisas. Como não larga? Então, tá bom. Ah, entendi. Existem outros laços, né, que acabam nos deixando preso ou perto de pessoas que necessariamente a gente não ama. A gente tem amizade, tem afetividade, a gente pode até falar que gosta dessa pessoa e aí você convive com ela. Porque você se sente bem, gosta da energia dela. A pergunta é, mas você realmente a ama? Porque se realmente eu a amasse, eu não prenderia ela como eu prendo. Mas eu já vivo ela com vários anos. Se eu realmente a amasse, eu nunca precisaria pedir para ela que me perdoasse ou que eu a perdoasse. Porque por mais que ela faça alguma coisa, nunca me ofenderia. Porque eu a amo. Eu não posso chorar porque ela fez alguma coisa que me deixasse estranho. Porque ela não vai me afetar, não vai me deixar mal, porque eu a amo. Porque eu estou liberto. Vejo ela sempre de um outro jeito. Esse conceito de amor, né, no nosso estado de consciência é muito deturpado. A gente não tem o alcance disso. Você está amando, Edu? Pode falar aqui, não. E aí, Bernardo? Você está amando, Eduardo? E aí, Bernardo? Há muito tempo que eu deixei esse despertamento de que a gente pode ter a condição de amar qualquer um. Sim, indistintamente. Indistintamente, e que o alcance desse sentimento não tem limites. E é evidente que isso é uma tendência se nós estendermos esse amor e universalizar esse amor. Mas é que a compreensão disso, ela tem muito desse toque físico, desse toque material. Isso sim. E toda vez que a gente pensar no amor dentro dessa linha, nós não vamos chegar a nada, porque ele não representa o que é esse sentimento que para nós é de difícil compreensão. Uhum. Mas para a gente se abrir, para a gente estar disponível, para a gente compreender a maravilha desse mecanismo, desse sistema, é um longo caminho. E é um longo caminho de muito exercício, que tem que se exercitar e tentar
desconstruir esses monstros que nós mesmos criamos, né? E como você sempre fala, nós somos extremamente vítimas do orgulho, da arrogância, da vaidade. Esses sentimentos é que bloqueiam essa compreensão maior. Mas amor é outra coisa. Eu acho que a gente está no caminho, né? Sabe? A gente está escorregando para um lado, para o outro, mas a gente está indo. Eu acho que é uma verdadeira bênção, né, quando a gente reencarna. O aprendizado na reencarnação é fundamental para o nosso espírito. Alguns não gostam desta vida, não sabem nem o que está fazendo aqui, fica extremamente irritado porque está encarnado, quer voltar rapidamente para lá, ou pelo menos quer ficar dormindo para até o juízo final, ou esperando as virgens virem resgatar, certo? Mas é uma bênção a encarnação, para todos nós, sem exceção. Eu vejo a encarnação como sendo o quê? O caminho da redenção, da abertura consciencial. Do lado de lá, as experiências também são importantes, mas as experiências mais cruciais para o desenvolvimento do nosso espírito estão na vida, nessa dimensão. É onde a gente aprende mais. Existem aprendizados na quarta dimensão, na quinta dimensão? Lógico que existe, mas são em outros níveis de vibração que não fazem o espírito refletir muito fortemente no verdadeiro sentido da existência. Porque se nós questionamos a nossa existência física aqui, nós estamos questionando a nossa existência espiritual. Nós estamos questionando isso. E nós já fomos degradados uma vez porque nós questionamos a existência. Questionamos inclusive o Pai. E é por isso que a gente está aqui outra vez nesse pacote. Espero que a gente não continue questionando isso, porque senão nós vamos ser novamente convidados a uma outra existência para fazer o quê? E não é nesse mundo, ou será num outro mundo, começa tudo outra vez. Só que com muito mais sacrifício, muito mais trabalho de elaboração, porque nós estamos numa fase onde certas perguntas ou certos questionamentos não poderiam mais existir. A gente já deveria ter resolvido isso. Mas muitos de nós, pela resistência, pela dificuldade de segurar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não está dando. Então é necessário fazer o quê? Dar uns passinhos para trás, falar, vamos começar tudo outra vez. Só que aí a gente vai perder um tempinho razoável. Eu estou falando de milhares de anos, tá? Milhares de anos. E eu não sei exatamente o que cada um de nós está querendo nessa existência. Na verdade a gente percebe, né? Mas os chakras de cada um de nós denuncia muito, principalmente o chakra frontal. É uma denúncia assim incrível. E quem tem um pouquinho de clarividência ou consegue perceber um pouco esses campos dimensionais, é fácil perceber como a mente está pensando naquele momento. É facinho. Se está imbuído de questões mais altruístas, de querer ajudar a si mesmo e ao próximo, certo? Ou está muito focado no individualismo, naquilo que sente, naquilo que quer. E o chakra frontal, ele denuncia isso porque a cor muda. A cor muda muito fácil. E que cor? Vermelho. Nem rosinha? Não, é vermelho. O vermelho é uma cor quente, uma cor do aterramento, é uma cor que puxa você para as coisas que você quer. Então, quando ele começa a cintilar de forma... Ele começa mudando, certo? Ele vai para o rosinha, e aí vai indo para o... Sabe, aquele tom que mistura... Você não sabe mais qual é a cor, e ele começa a ficar de cor mais avermelhada, assim. Os magos negros, o chakra frontal, é totalmente aquela cor púrpura, sabe? Aquela cor bem escura. Por quê? Só pensa naquilo que ele quer e acabou. E nós temos essa cintilação? Sim. Mas é a cor desse chakra? Não. Tem que ser um azul clarinho, certo? E se a gente percebe que a coloração está um pouco diferente, a gente já sabe. Vamos falar de orgulho, que é a melhor coisa para você. Na hora a gente já define isso.
Fala. Mas não é uma pergunta complicada, você falou de perguntas, agora eu estou complicada essa do por que a gente existe? Eu vejo muitas pessoas com a reflexão do não seria melhor acabar, não no sentido do suicida, mas no sentido daquela pessoa que quer deixar de existir, que não vê uma meta para a existência. Tudo bem, vai ser, vai ir, mas para quê? Essa pergunta, ela surge constantemente. Eu sei que você sempre pergunta isso, Cláudio. Talvez a gente tenha algumas respostas aqui para você. Vários de vocês questionam isso. Eu vou te falar aí de algumas questões que a gente já teria que ter resolvido. Quais seriam essas questões? Quer que eu dê uma lista? Vai com a Maria, pega um papel que ela estava lendo hoje para mim. Por favor, traz lá. Se não me engano, são 24. Tem uma lista, eu vou trazer a lista aqui para vocês. É interessante isso que o Cláudio falou. A gente vê que há lugares de pessoas que mergulham na inconsciência e querem se manter na inconsciência, não querem ser despertados, e quando são despertados querem voltar para lá. E tem um contingente muito grande nesses lugares. Né? Sim. E se nada for feito... Vem aqui, rapaz. Lógico. Não, de repente ele olha e fica com medo de ver. Não. Eu falei errado, são só 20, mas tudo bem. Pode ler isso daqui. 20 exercícios para a reforma íntima, por Chico Xavier, através do espírito de Sheila. 1. Executar alegremente as próprias obrigações. 2. Silenciar diante da ofensa. 3. Continua, vamos lá. Esquecer o favor prestado. 4. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. 5. Emudecer a nossa agressividade. 6. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. 8. Vamos lá. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. 9. Treinar a paciência constante. 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. 11. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. 12. Desculpar sem desculpar-se. 13. Não dizer mal de ninguém. 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. 16. Não aborrecer quem trabalha. 17 já. Ajudar espontaneamente. 18. Respeitar o serviço alheio. 19. Reduzir os problemas particulares. 20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Pode ler. O aprendiz da experiência terrena que quiser e puder aplicar-se, pelo menos, a alguns dos 20 exercícios aqui propostos, certamente receberá do Divino Mestre, em plena escola da vida, as mais distintas notas no curso da caridade. Chico Xavier, cheio. Mais alguma pergunta? Eu tenho outra lista. Se quiser, eu trago a outra. Vocês conhecem esse ditado aqui? Não é isso que a gente estava falando um pouquinho? Sofrimento é uma escolha? Nós conseguimos curar a nossa doença? Só é possível desse jeito a cura.
através da autocura. Você fala, mas o que a Arcas faz aqui então? A gente só coloca um band-aid no lugar. Só isso. A Auras não é diferente. Quem é que tem que se curar? Nós. Mas você fala, mas como é que eu vou fazer isso? Segue essa lista aí que você se cura. Segue isso que a gente se cura. O problema é que a gente não consegue. Hã? Sim. A gente não consegue fazer as modificações necessárias para que o nosso corpo reflita o que está na nossa alma. A gente não consegue fazer isso. E a gente vai se barrando, né? Por um monte de empecilhos, um monte de justificativas, e a gente não sara. A gente fica sempre na dependência que alguém venha lá e põe a mãozinha e deixa a gente melhorzinho. Vocês têm ideia de quantos passes vocês já tomaram na vida? Você já fez a conta? Nessa vida, esquece as outras. Nessa vida, quantos passos você já tomou? Você já fez a conta? Só passe. Digamos que é 1 por semana. 1 por semana? 52 semanas no ano. Vezes 60 anos. É um número razoável. E a dor é inevitável? Provavelmente sim. A dor vai acontecer? Vai. Tem a ver também com o planeta, né? Expiação e prova. Não, a dor ela vai acontecer. A dor vai acontecer porque ela mostra a direção. Ela é o sinal. Mas ela tem que ser também o fim. Tem que ser o começo e o fim. E ela é sinal, olha, isso não está certo. Reage. Reage. E o que é reagir? Se eu estou com dor de estômago, o estômago é reflexo do quê? Do medo. O estômago é reflexo do quê? Primeiro da alimentação. Eu me alimento correto? Tá vendo? Eu tenho que passar pelos 4 estados emocionais, ou os 4 estados da inteligência, que é o quê? O físico. Bom, então por que o estômago está doendo? Fisicamente, quais são as possibilidades? Provavelmente a alimentação. Primeiro, eu estou me alimentando adequadamente? Físico. Aí vou para outra inteligência, que é emocional. Por que o meu estômago está doendo emocionalmente? Então, aí você vai para a questão psicológica, enfim. Por que o estômago está doendo psicologicamente? E aí vai para espiritual. Por que o meu estômago está doendo espiritualmente? Ou seja, essas 4 noções eu tenho que trabalhar o quê? Por causa do meu estômago. Eu estou fazendo isso? Eu só vou lá e cuido de uma parte. As outras continuam. O estômago vai parar de doer? Não, ele vai continuar doendo. Porque, via de regra, a gente não acerta qual é o tipo de inteligência, ou qual é o tipo de corpo que eu estou tratando. Se é o físico, se é o etérico, se é o astral ou se é o mental. E cada um deles tem um remédio diferente. E a nossa medicina aqui só trata de um deles. E às vezes não consegue. Porque ainda não apareceu o remédio para aquela dor. Mas se não curar lá atrás, ele vai continuar refletindo. Sempre. Dá para entender que, da minha época, a gente tinha um negócio chamado mata-borrão. Vocês lembram disso? Eu não sei, os mais novos aqui não sabem nem o que eu estou falando. Então, a gente não tinha caneta esferográfica, não era assim? Era caneta tinteiro. Os mais novos ficam meio... eu sei que agora é só uma questão de moda, né? Uma caneta tinteiro, bonita, assim, né? Tá bom. Mas na época a gente escrevia com caneta tinteiro. E se você deixasse muito tempo ela, né? Muito carregada, ela meio que borrava. Então, para evitar borrar, você tinha aquela mata-borrão, né? Você passava como se fosse uma esponjinha para secar, tirar o excesso de tinta. Tá? Só que esse corpo aqui é exatamente essa esponja. Ele puxa tudo para ele. E ele vai ficando encharcado. Nós temos defesas, o corpo consegue reagir bastante, porque a gente tem uma energia vital, isso é verdade.
Tá? Mas chega um ponto que essa energia vital não dá conta daquilo que ele está puxando. Consequentemente, ele vai somatizar e vai ficar adoecido. Só que algumas doenças, certo? Eu já estou carregando de outra vida, quer dizer, eu aprontei demais, não me curei, fui para o umbral, fui resgatado e ainda não me curei, e aí eu volto o quê? Doente. Eu já volto doente. Mas tem outras doenças que eu adquiro aqui. Eu adquiro aqui. Mas o vício seria uma delas? Não. Depende. Eu posso iniciar o vício aqui agora? Posso. Na maioria das vezes não. A grande maioria você já traz. Ou seja, sei lá em que época você se viciou e quando você vem com aquela tendência novamente de entrar no vício. Via de regra, a gente vem em famílias para tentar conter isso. Via de regra. Tá? Mas existem alguns planos das trevas que vai tentar jogar a gente em famílias muito comprometidas. Aí você fala, mas como é que a luz deixa fazer isso? Porque precisa resgatar um bloco inteiro de seres. De uma vez só. Os meninos têm 2 anos. 2 anos? O pai e a mãe é viciada, eles usam droga o tempo inteiro. Eu fico me perguntando, por que essa criança nasceu aqui? Assim, eu vejo o pulmão dele já... Eu fico tentando pensar ele daqui mais pra frente, a revolta, ou se ele vai ser igual aos pais. E os pais dos pais dele, que são os avós, mantêm eles nesse vício. Eles não trabalham, eles têm uma classe boa. E eles dão dinheiro para eles sustentar esse vício. Por que uma criança nasce num lugar assim já? Tem várias situações, precisa analisar o caso em si, né? Uma delas pode ser o quê? Essa criança veio para tirar os pais do vício. Tá? Vem como um sinal desse jeito. Outra pode ser que essa criança tenha resgates e provavelmente foi ele que colocou os dois no vício. Também pode ser isso. Outra, quer dizer o quê? Essa criança já veio com um vício muito pesado. Tá? E então ela vai ter que vir com famílias ainda viciadas para depurar ainda esse vício. Agora, qual delas é a resposta? Teria que analisar um pouco mais profundamente isso daí. A questão dos avós ainda sustentar o vício dos pais. Na verdade, os avós estão ampliando o karma dos avós. É como se eu pagasse, toma mais um cigarro, toma mais um, toma mais um. Como se estivesse dando um cigarro a mais para a pessoa. Como indiretamente a gente faz na vida, né? A Sim. gente acaba alimentando, né? Aquilo que a gente não consegue lidar com a gente mesmo. A gente faz isso com as pessoas, principalmente com os filhos. A gente dá algo para eles que a gente não teve. Então a gente sustenta a vaidade, a gente sustenta o orgulho dessas crianças. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente quem tem filhos aqui. Se a gente não está auxiliando na vaidade e no orgulho e não numa lição um pouco mais dura que os pais nunca gostam de dar. A gente não está tendo campanha de vacinação? Então, a gente está dando a vacina necessária para esses filhos? E não é só a gotinha lá, mas a gente dá essa vacina dentro de casa, que ele precisa, porque senão lá na frente ele vai ficar doente. Ele vai ficar paralítico, ele vai ficar com algum problema mental, ele vai ter essa dificuldade, porque eu não dei a vacina em casa. E a vacina é o quê? É a minha educação. A escola tem essa função. Me desculpe, a escola não tem essa função. A função da escola é outra. Então esse menino, no caso, ele já vem preparado, né? Porque Não necessariamente. Porque os pais não têm condições de educá-lo. Não necessariamente. Por isso que eu estou falando. Precisa analisar o caso para ver se essa criança é tão comprometida quanto os pais ou não. Precisa analisar. Tem que deixar ela crescer um pouquinho mais. Aí você vai ver a conduta dela, a maneira como ela age com as situações. Tem crianças que a gente percebe, elas fazem perguntas para a gente que a gente não sabe nem como responder. Você fala, mas como é que ela aprendeu isso? Ela não aprendeu lugar nenhum aqui dessa vida, mas ela já traz essa bagagem e ela já... Você percebe a postura dela. Ela é firme em algumas coisas. E estou falando, crianças pequenininhas, você não consegue mais... como é que fala?
trazer alguma coisa que seja incorreta para ela, porque ela não vai aceitar. Inclusive certos tipos de alimentos. Ela não aceita certos tipos de alimentos, principalmente carne. Ela fala, não como carne e acabou. Meu filhinho até ia falar com você, de 2 anos não quer comer carne de jeito nenhum. E aí, você faz o quê? Aí eu fico em dúvida. Você bate a carne, mistura isso, faz uma gororoba e passa para ele? Não estou dando, mas eu fico preocupada com aquilo. A pergunta é... Já não está comendo, né, muito. Sim. E aí eu fico, será que eu estou fazendo certo? A pergunta é, essa criança fica nos cantos, fica doente, ela tem bastante energia, ninguém aguenta ela, né? Então, qual é o problema? O problema é a carne. Você vai conversar com o pediatra fala, tem que dar carne. Procura um nutricionista infantil, não de adulto, que tem diferenças, procura um nutricionista, explica isso para ela. Ela vai dar uma dieta adequada para criança sem carne, que tem as proteínas, porque ela precisa de proteína. Precisa ver se a proteína que ele está dando é necessária, só isso. Pesquisar, mas acho que não estou pesquisando. Procura um nutricionista infantil. Então, essa criança que você falou a respeito dela, ela já vem vivendo um habitat que nós não aprendemos ainda. Isso é verdade, elas têm uma Ela formação se alimenta diferente. mais da luz, da energia, de frequência do que nós aproveitamos. Isso é verdade. Porque nós somos muito coisas só materiais. E ela já vem evoluída espiritualmente. Sim. Nós temos um pouco de dificuldade de lidar com perdão, não é isso? O perdão bloqueia a falta de perdão, essa culpa que a gente carrega, bloqueia esse chakra aqui, ó, cardíaco. Bloqueia o chakra cardíaco. E ele é uma das fontes principais de alimentação de prana. As crianças nessa idade não têm problema de culpa. Como é que ela se alimenta? Plenamente pelo chakra cardíaco. E nós conseguimos? Não. Ele não consegue se alimentar direito. Esse é o maior comprometimento. É o chakra cardíaco. Porque não sabe perdoar, não sabe viver dentro do amor. Sempre comprometido, né? Isso que a Graça está falando é uma tendência cada vez maior. A gente Sim. tem visto muitas crianças. O Fábio tem uma menina, o Fábio da Cultura, ela não quer nem a festa de aniversário que não seja vegana. Vocês já frequentaram um terreiro de Umbanda aqui? Já? É o que mais a pessoa já foi. Sério? Vocês já foram em terreiro? Verdade. Que incrível, né? Tá. Não sei se vocês já perceberam que normalmente o procedimento no terreiro de Umbanda, além das giras e tudo mais, os médios trabalham o tempo inteiro incorporado. É um procedimento padrão que não tem nada de errado, é assim que funciona. Tá? E normalmente não se trabalha 1 hora incorporado, nem 2, sabe? Você vai, e aí você pergunta, os médios estão com fome, os médios estão, como é que fala? Com glicemia baixa? Vai que vai. Se tiver que ficar 6 horas, 7 horas, vai ficar e na boa. Você fala, mas como é que eles aguentam? É entidade. Não é isso. O que nós temos é o seguinte, certo? Nós estamos viciados em comida. Nós somos viciados em comida. Então, se eu não comer, olha só, isso é vício, hein? Se eu não comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, eu me sinto mal, mas isso é vício. Eu não consigo me controlar com relação ao alimento. Eu já me viciei. O corpo tem reserva para aguentar dias sem comer? Tem. Tem reservas. Você fala, mas por que você não aguenta? Ah, mas eu não dá, porque minha glicemia é baixa, que não sei o quê. É lógico, você está viciado, você precisa de uma bomba calórica, né? A cada 20 minutos, 30 minutos. Não sei. Mas é uma bomba calórica. Você toma aquela bomba, agora fiquei bem. Isso é vício, pessoal. Vício em amido. Vício em açúcar. Isso vicia. Que são os branquinhos da nossa vida. É açúcar. Isso é viciante. Sal, farinha, o que mais? Cocaína, não, cocaína tira da lista, isso daqui não faz parte da lista. O leite e o arroz.
o leite e o arroz. Todos os branquinhos. Não, os integrais tudo bem, tá? Coca-Cola é o pretinho, esse é o duro da vida. E aí tem os outros pretinhos, né? Tem o café, o chocolate, a Coca-Cola, certo? Tem mais aí pretinhos no meio? É. Cuidado com isso. Tá? Todos eles são viciantes. E nós estamos viciados nesse tipo de alimento, nesse tipo de conduta. Mas isso é vício. Dá para entender? Alguém que seja alcoólatra, deixa a pessoa sem beber 2 dias. O alcoólatra. Quem é viciado em cocaína, deixa ele sem consumir cocaína algumas horas, alguns dias. Fala como é que ele fica. Vai dar desmaio, vai dar comportamentos... Vai. E não precisa ir muito longe. Quem fuma cigarro, fica algumas horas sem fumar. Você já começa a ficar, sabe, arisco, você fica assim. E do que nós estamos falando? Vício. E o chocolate é diferente? Não. O açúcar é diferente? Não. Eu estou viciado nisso. E eu não consigo aceitar que eu sou viciado nisso. Aí você vai fazer um trabalho mediúnico, se você não der uma paradinha, certo? Para comer uma bala, comer algumas coisas, não sei o que, blá, 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 blá. Eu até entendo, eu faço vistas grossas, o pessoal está comendo, eu olho para o outro lado, assim, deixa. Eu entendo, porque existe um vício e é necessário, eu entendo disso, dá para entender isso. Mas você trazendo isso para a parte espiritual, você pode ficar horas sem comer nada? Pode. Vai fazer diferença? Para o seu corpo, nenhuma diferença. Inclusive vai deixar você muito mais ativo para fazer a questão mediúnica, a questão espiritual de tratamento. Vai ficar muito mais limpo, muito mais limpo. E para onde que está fazendo, comentei com você que a gente estava treinando. Fala mais alto. O jejum intermitente, e aí a gente estava fazendo, um grupo que fazia alguns dias da semana. Sim. E a gente definiu fazer no dia do trabalho com a apometria. Então a gente fica 24 horas no dia do trabalho, já que é um dia que a gente tem que ficar com a energia Fazer mais... jejum, né? Isso, a gente fica 24 horas. A gente poderia instituir isso aqui. 24 horas antes do trabalho. Então, no começo é difícil. No começo, realmente, você não está com fome, você está com vontade de comer. A gente sabe disso. E aí você tem que... Não é o seu corpo que está pedindo, certo, o alimento, porque você está desnutrido. Não é desnutrido, pessoal. Não tem nada a ver com nutrição. Tem a ver com o quê? O vício meu precisa ser saciado. E aí eu tenho que comer alguma coisa, ingerir, sei lá. Quando você consegue, porque é um desmame, né? A gente tem que fazer um desmame. Quando você consegue desmamar, aí você vai. É super tranquilo hoje. E é mesmo. Então, na realidade, a gente fica mais energizado. Fica. A gente dorme melhor. No dia que a gente vai comer, a gente fica... Parece que a gente não está mais com vontade de comer, na realidade. Tem que comer menos, coisas mais frescas, né? Sim. Preferência tudo o mais natural possível, né? O mais natural possível. Normalmente não. A água sim, a água normalmente se toma bastante. Água. Água. É água. 24 horas? 24 horas. Não, a gente tinha mais. Se você fizer 48 horas. 2 dias, né? Pessoal, não tem nada a ver com a questão alimentícia. Entenda isso, vão com calma. Nosso corpo precisa de alimentos? Sim, mas existem fontes de alimentos que não necessariamente é físico. Existem outras fontes. Tá? Você fala, não, mas eu vou ficar desnutrido. Vai ficar porque seus chakras não permitem que você absorva o alimento realmente para o seu corpo espiritual, para o seu corpo etérico. E aí eu preciso o quê? De matéria física mais densa para conseguir manter, que é a realidade da maioria de nós. Que a gente tem um problema lateral, né? A gente vai crescendo lateralmente. É assim. Certo? Todas as partes vão crescendo e não deveria ser assim. Tá? Se você reparar, todas as imagens de espíritos, certo, que são trazidas e tudo mais, todos eles são muito fininhos. Todos eles muito fininhos. Você fala, não, é porque lá tem regime. Não é isso. Não é isso. Hã? Lá também são alimentos.
Sim, também tem alimentos do lado de lá. Você vai falar que no nosso lar o pessoal não se alimenta? Se alimenta. Mas ele se alimenta o quê? O que precisa. Sabe, é o básico, é a sopa, não é assim? Sopa, nossa, todo dia dose, né? Eu preciso mastigar alguma coisa, não é assim? Então, e lá funciona bem assim. Lá funciona bem assim. E por que não funciona bem aqui? Porque nós nos viciamos. Infelizmente, nos viciamos em comer. Em comer. Também tem isso. Você tocou num ponto... Presente, porque você não pergunta se você está com fome. Você fala, é hora de comer. É hora de comer. E você fica preocupado, ó, já deu a hora, né? Você fica preocupado, já deu a hora, eu preciso comer. E você não comeu porque você está sentindo aquela fome, não a necessidade. Se você perguntar se você está com fome, você pode te responder. A maioria vai falar, está. Está. Mas o comer é mais uma coisa também social, é mais assim uma coisa... Então, mas aí que está, certo? Muitos de nós, por mais que esteja em sociedade ou até em família, o que acaba acontecendo? Você não come porque tem vontade. Tá? Você está com um outro objetivo, que não é o alimentar. E eu preciso me alimentar quando realmente eu preciso me alimentar. Você fala, mas tem o horário de alimento. O seu corpo está precisando daquele alimento? Essa é uma grande pergunta. Você vai falar para um nutricionista, vai falar... Eles vão sempre falar, não precisa, de hora em hora, não sei o quê. Eu até entendo a questão de nutrição, eu até entendo isso daí. Mas nós entendemos também que espiritualmente esse corpo físico, ele pode se abastecer via chakras. Mas isso só acontece se o chakra estiver funcionando e limpinho. Se não tiver, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí eu preciso o quê? Sabe aquele de pedreiro que fala assim, né? Aquele prato de pedreiro e ó, mandar ver. E quando eu não faço assim, cada 1 hora, 2 horas eu estou beliscando uma bolachinha e eu falo, eu não sei porque que eu engordo, né? Não sei porque que eu engordo. Mas você não para de comer. Você não para de comer. Você fala, mas eu como coisas que como é que fala? Não deveriam engordar. Se você já fez uma análise dessa tabelinha de engorda, desengorda, tem um monte de produtos, né, que nós achamos que não engorda e na verdade ela tem uma carga de acumulação de energia muito grande. Quer dizer o quê? Se você não consome energia, essa energia vai ficar no seu corpo e ela vai criando massa, né? Ela vai criando massa. Ela vai criando massa e a massa, bom, aí vai... Então deveríamos educar as futuras gerações a não fazer 3 refeições, fazer uma... Isso é uma mudança cultural. Por quê? Pegando o exemplo do... Como é que ele chama o menino? O Rafael, né? Se você chama ele para almoçar, ele não respeita muito bem esses horários. Por que não respeita esses horários? Porque ele não está com fome, dá para entender? Ele não está viciado em comida. Ele vai pedir alguma coisa quando ele tiver com fome. Aí ele chega lá, eu quero isso, ele vai pedir. Ele pede, ele faz assim mesmo. Ou ele vai pegar aquilo que ele quer. Aquilo que ele quer. Ele é bem pontual, e pode reparar. Não é porque ele é nojento, não quer isso. Não é nada disso. Ele tem fome, ele vai, agora eu estou com fome, mãe, não é assim? Ele vai lá, eu quero, ele vai lá e pega e come aquilo lá. Agora, aí você traz para a questão nutricionista aqui, ele vai falar, não, tem que ser 3 refeições, não sei o quê, 4 ou 5 refeições, que é o que acontece quando vai para a escola, não sei o quê. E aí a pergunta é sempre a mesma, né? Qual a energia que uma criança dessa tem? Você fala, mas como é que ela consegue ter tanta energia comendo, parecendo um passarinho, né? Como que ela consegue fazer isso? É simples. Ela está se alimentando não via oral. Pela harmonia dos chakras. Exatamente. É por aí que ela está se alimentando. E tem alguma coisa errada? Não. Tem, porque a bateria não acaba nunca. A bateria não acaba nunca, né? É porque os chakras estão funcionando. E o meu filho Pontos não gosta de energéticos. comer, ele tem Mas é por isso que eu estou falando. Tem alguma coisa errada? Não tem, né? Você vê ele largado num canto, sabe, assim, molinho, você vê ele desse jeito? Você não acompanha ele, não é verdade? Então. Essa criançada, ela está assim. E nós temos essa capacidade? Nós temos essa capacidade. Só que, infelizmente, a gente se entupiu, né? Nós temos A que gente se entender entupiu. que nosso corpo
ele, de coisa sólida que ele tem, é 20, 25%. Sim, até tudo líquido. Existe uma questão única. Você já mandou ver? Não? Ah, tá bom. Você acha que um alcoólatra consegue fazer uma boa oração? A pessoa que está bêbada na hora vai conseguir fazer essa conexão? Ah, não? Mas ele não é filho de Deus? Ele não vai fazer oração? Mas ele não está concentrado em... Ele vai conseguir fazer isso? Ele já está alcoolizado, tá vendo? Está bem... Tem uns que ficam até mais aguçados nesse sentido. Entendi. Principalmente do lado dos terreiros. Uhum. Toda vez que eu estou empanturrado de energias viciantes, a minha conexão falha. Vai falhar a conexão. Que são os vícios que nós temos. Alimentares fazem parte, mas não é só o alimento, hein? Tem vícios emocionais. Eu sou viciado emocionalmente em algumas emoções, ele faz o mesmo efeito narcótico de uma bebida, de um tóxico, ele faz o mesmo efeito. Eu fico, bloqueado e não consigo me conectar. Mas eu faço oração. Ela não tem o alcance. Ela não tem o alcance. O jejum nos ajuda? Opa, e como nos ajuda? A meditação também, que são formas do quê? Você tira como se fosse a intoxicação do corpo, agora você fica livre. Agora você consegue rastrear e fazer a conexão com mais facilidade. Então, tem um fundo de verdade muito forte nessa questão de jejum? Sim. Tem sim. Mas é a questão o quê? Tira o tóxico que está no seu corpo. Principalmente carne. A carne é um complicômetro. Ela bloqueia a elevação do seu espírito. Ela segura. Aterra você. A carne faz isso. Carne faz isso. Você fala, mas eu preciso de carne. Tá bom. Quem tem hábito de comer carne, continue comendo carne. Não questiono isso daí. Mas ela tem um impeditivo à conexão? Tem sim. Ela aterra muito você. Inclusive a gente percebe nos trabalhos de desobsessão aqui, a facilidade que alguns médios têm de descer e puxar entidades pesadas. Aí você vê o hábito dela, o hábito alimentar. A gente tem um cruzamento muito fácil daquilo que acontece com um médium que está numa roda de desobsessão. Outros médios, na roda de desobsessão, começam a ter dificuldade de trazer entidades densas. Aí você fala, mas por que ele não consegue mais trazer as entidades densas? Porque ela está mudando, a pessoa está mudando o hábito alimentar, o hábito emocional, psicológico, ela vai mudando. Chega num ponto, ela fica incompatível com certos campos de energia mais densos. Não consegue. Aí você fala, vamos pegar uma entidade mais pesada. Aquele médium não consegue, ele não funciona direito. Aí ele tem que pegar um outro médium para poder fazer esse arrasto, que é natural. Todo mundo vai caminhando, não começa a falar, mas eu estou pesado, eu estou leve. Calma, 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 calma. Tudo é o momento. Por isso que a casa tem sempre um monte de gente entrando, não é assim? Haja visto os cursos que a gente tem aqui sempre meio cheinho, né? Por que isso acontece? Porque a casa precisa o quê? O tempo inteiro de médiums pesados. Isso, que vai lá e... Não tem muito o que fazer, pessoal. As atividades nossas são atividades ainda, né? É uma pena, mas ainda precisa ser atividades mais densas. Precisa. Para resolver algumas coisas dos assistidos que chegam aqui. Senão o nosso trabalho seria muito superficial. Como acontece em muitas casas. O trabalho fica muito superficial. Não tem aquele arrasto que um médium, né, consegue fazer através do choque anímico. O choque anímico, para muitas situações, é fundamental. Você arrasta, puxa e resolve aquela situação imediata. Em muitas situações, o que acaba acontecendo? Às vezes a casa ela não tem muitas condições, ou seja, os médios não estão muito preparados para fazer alguns tipos de trabalho. Ok? Só que a situação apareceu e ela precisa ser resolvida. E aí a espiritualidade fala, qual é o médium mais preparado? Ele não está pronto, sabe? Não é ele o indicado, mas qual é o mais preparado? É você? Então é você mesmo. E aí? Aí eu fiquei doente. Sim, aí você vem aqui e a gente cuida de você. Não tem o que
fazer. É lógico, na maioria das vezes, esses casos são desviados para outras casas. Acontece isso mesmo. Você precisava ver como é que estava aqui ontem, certo? Estava muito difícil trabalhar aqui ontem, muito difícil. E não era só aqui na desobsessão, né? Ontem foi um passeio no parque. Foi. Retrasado, Que seja. Porque a gente tem percebido que os casos têm ficado cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis. Mas por quê? Outras casas não estão fazendo, trabalhando com os médios como deveria trabalhar, ou seja, se aprofundar mais nos estudos, nas práticas, mudar alguns procedimentos, né, de forma de abordagem, de espíritos, de tratamento, não estão fazendo isso. E aí acaba sobrecarregando a gente. E essa sobrecarga, por enquanto a gente está dando conta, certo? Mas a gente percebe que os trabalhos estão ficando muito densos, muito difíceis. E não é uma pessoa, né? É 2, 10, 20, 50, 80, e vem. E a gente não para, tá? A maioria de nós aqui não tinha um sossego, sabe? Não teve sossego de a gente ficar sentadinho, vou sentar agora descansar. Não deu para fazer isso. Todos os grupos comprometidos, maca comprometida, energização comprometida, e fora o nosso corredor da morte aqui, onde fica aqui. Você viu? Semana retrasada você não conseguia chegar ali com assistir, estava passando mal. Porque de tantos assistidos, e o problema é que às vezes não está acontecendo aqui dentro, está acontecendo no corredor. Você faz o quê? Deixa a pessoa incorporar lá fora, você vai e traz aqui para dentro. Olha o estado que as pessoas estão chegando aqui. Já chega, totalmente descontrolado. As pessoas começam a chorar lá fora, começam a incorporar lá fora. E você faz o quê? No passe. A pessoa toma um passe e já incorpora. E você faz o quê? Não, espera aí que não é o momento. Espera aí que... Não dá, né? A gente já tem que pegar a pessoa na hora, traz para cá e vamos trabalhar. Mas não é um caso. A gente está falando de um caso, mas não é um. É 20, 50 casos. E é um atrás do outro. E sobrecarrega a gente. Mas é inerente ao trabalho da casa? Sim. Isso que você tem falado das incorporações cada vez mais constantes é perceptível até para quem trabalha na casa. Vai aumentar. Aqui, os corpos. Os corpos que nós temos. Começa lá em cima, né? Com o átmico, é isso? Vê se eu estou fazendo certa lição, tá? Depois nós temos o búdico, é isso? Essa é a nossa professora aqui, né? Depois vem quem aqui? Mental superior. Aí, logo juntinha, né, nós temos o mental inferior. Ok? Depois vem quem aqui? Astral. O pessoal tá bom aqui, né? É bom. Boa professora ainda. Essa daqui é boa. Depois vem o que aqui? Depois do astral? O etérico, é isso? E depois vem nós aqui, é isso? É a Lídia? Não, é o Elcio. O senhor Elcio? Voltei pra você pegar, era eu. Porra! Bom dia. Bom dia. Então, ok? Essa é a estrutura que nós temos. Aí nós temos, de um outro lado, chamado planeta. E o planeta que nós vivemos, eu acho que é a Terra, se não me engano, né? Tá, espero que não seja só uma passagem, né? Que a gente continue aqui. E a Terra, nós temos, conhecido também como Gaia, é isso? Gaia. Nós temos o que nós chamamos aqui de Cristo planetário. Que é ele que sustenta toda essa estrutura aqui, ó. Ele que sustenta tudo isso. Então, cada planeta tem um Cristo planetário que estabiliza isso daí. O que está acontecendo nesse planeta controlado por esse Cristo planetário? Ele tem um processo de evolução que não está vinculado à evolução nossa. Está vinculado à evolução dele. Ok? E aí, se essa evolução ela for mais rápida do que esses seres aqui, esses seres não podem continuar aqui. Ou seja, isso não depende disso. Isso depende disso. Dá para entender? É daqui que depende disso.
Isso daqui vai respeitar a evolução? Não tem nada a ver com os seres que estão aqui. Ele tem a ver com a evolução dele própria. Só que essa evolução está muito mais acelerada do que muitos que estão aqui. E aí começa a ter alguns problemas. Quem não se acelerar, quem não correr atrás, quem não for, se preocupar um pouco com a sua existência aqui, não será mantido nessa evolução. Vai ter que procurar um outro orbe para continuar a evolução de lá, que é o natural. Isso não é aqui, isso acontece no universo inteiro. É desse jeitinho. Nós temos que correr atrás da nossa melhoria. Nós temos que fazer esse papel. Só que essa evolução, para que realmente aconteça, nós temos alguns níveis aqui embaixo, tá? No nosso planeta. Primeiro chamado de abismo. Aqui estão os dragões e os magos negros, todos localizados aqui. Acima disso daqui, nós temos as trevas. Aqui também tem alguns magos negros, são os maguinhos, né? Os magões ficam aqui, ó. Aqui ficam os maguinhos, tá? Ficam os maguinhos aqui. E aí um monte de entidades, generais, juízes, os carrascos, estão todos aqui, tá? Político. Não, o político está mais em cima. O político é tudo tonto, infelizmente não percebe o que está acontecendo. São os escravos. Os políticos são escravos. Nenhum político manda aqui. É manipulado. Aí nós temos o umbral. E aí nós temos aqui a crosta, que é onde nós estamos. Tem outros níveis para cima, mas esquece. O problema não está para cima, o problema está para baixo. Tá? Para cima tem outros níveis superiores que fazem parte da Terra. O problema é o quê? Esse bloco aqui, ó, está sendo liberado. Está sendo liberado. Porque do abismo para as trevas e das trevas para o umbral e do umbral para a crosta, existem o quê? Barreiras energéticas, só alguns seres conseguem ultrapassar, quem conhece magia que consegue fazer, os outros não conseguem, eles estão lá e ficam lá. A não ser que vá lá, alguém resgate e tire. Caso contrário, eles ficam no lugar deles, eles não conseguem sair. Só que estas travas energéticas, ou até de caminhos, estão sendo liberadas. E eles estão vindo para onde? Estão vindo tudo para cá, para a crosta. Liberação geral. Mas a liberação não é só encarnatória também. Não tem nada a ver com encarnação. Eles vêm no estado que estão. Todos desencarnados. E a liberação em grande escala, em grande volume. Porque daqui fica mais fácil para ser resgatado. Vai embora. Porque não vai ter mais umbral. Estas figuras aqui não existirão mais no próximo nível evolutivo do planeta Terra. Nós estamos em provas e expiações, não é isso? Qual é o próximo? Não é de regeneração? Regeneração não tem isso, ó. Isso não existe em regeneração. Se não tem isso, esses seres que estão aqui... Então, tem que sair daqui. Então, a princípio estão sendo liberados para a crosta para serem tratados, para serem orientados, aquilo que dá para fazer. E o que não dá para fazer? Bom, se não está compatível mais... eles serão retirados e levados para um outro mundo. Esse é o processo natural. E aí vai fazer o quê? Sobrecarga do centro? Sim, isso é o de menos. O maior problema é o quê? Você está preparado para receber um obsessor pesado na sua casa? Entendo, isso vai acontecer. E não é só na sua casa. É no trabalho, na rua, qualquer lugar. Porque eles vão estar disponíveis. Nós temos uma vantagem durante o dia. Essa energia do sol, eles não lidam muito bem com isso. Mas à noite não tem esse problema. À noite é um pouco mais complicado. Então, isso. Como se a luz acesa resolvesse, certo? Como se a luz acesa resolvesse. Tá? E o que acaba acontecendo na prática aqui, certo? Todas as atividades, todas as coisas que existem hoje na crosta vão ser afetadas. Não vão ser, já estão sendo afetadas. Em grande escala. Então a gente acha que vai haver maremotos,
terremotos, que vai destruir tudo. Vai haver, mas sabe, são coisas pontuais, não é geral. A grande devastação que vai acontecer é isso daqui, ó. Essa é a devastação que vai acontecer. Então, pessoas que não estão com a cabeça focadas em trabalhos, em trabalhos espirituais, tá? Focada na elevação espiritual, vão bambear rapidinho. E você vai perceber que vão acontecer casos assim, um atrás do outro, o quê? Sabe, de pessoas que vão entrar em paranoia imediatamente. E não tem remédio para, sabe, não vai ter lugar suficiente para segurar essas pessoas. Mas é obsessivo mesmo? É obsessivo, pura obsessão. Tá? E não tem como parar isso daí. Então, a nossa preocupação é como segurar tudo isso que está acontecendo. Os centros vão ficar mais abarrotados? Sem dúvida. Todos. Vai dar conta? Não vai dar conta. Porque eu não estou falando, sabe, de milhares, estou falando de milhões. E estou falando de bilhões. Toda a população encarnada hoje, 7,5 bilhões, vão ser afetados. E quanto tem lá embaixo? 8. Tem 8 bilhões. Então, isso é mais dois para cada um. Nós somos 7,5 encarnados. Tem 8 desencarnados. É 1 para 1. Tá? Mas aquelas pessoas mais suscetíveis não virá um, né? Virá vários sobre ela. Principalmente quem tem mais energia vital. Quem tem mais energia vital, eles virão mais para sugar essas energias. Ô, Tony, É a época do médios, vampiro. Né? Aqueles médios que não aceitam procurar o trabalho, isso tudo vai virar. Cada um vai ter que responder pelas incúrias, pelas escolhas que está fazendo, por não conseguir controlar seu orgulho, seu egoísmo, certo? Isso vai pegar a todos. Quem está trabalhando espiritualmente, quem já tem um pouquinho mais de consciência de um monte de coisas, não estou falando que está salvo, não está salvo. Muito pelo contrário, vai ter que trabalhar mais. Mas, teoricamente, estou falando na teoria, vai conseguir aguentar mais. Mas não está imune. Isso não existe imunidade para nenhum de nós. Não existe imunidade. Todo mundo vai ser afetado. E é aí que faz o quê? A diferença do joio e do trigo. É aí que aparece. Porque eu só vou realmente mostrar se eu sou joio ou trigo se eu sou testado ao extremo. Aí eu mostro quem realmente eu sou, ou como eu estou. Em que nível você está? É, você queria... Isso tem a ver, eu vi em algumas literaturas falando do levantamento do Sol Negro. O Sol Negro... O Sol Negro está localizado abaixo do abismo, no centro da Terra. E ele foi idealizado por magos negros da antiga Atlântida. E ele está lá dentro. Nosso comportamento aqui, o comportamento desse bloco, tem um rio que alimenta o Sol Negro. E o Sol Negro fica cada vez mais forte. Mas quando a Atlântida foi destruída, aquelas vezes não, ele continuou? Sim, ele foi enterrado aqui. Os magos negros, quando desencarnaram, com a destruição da Atlântida, levaram o Sol Negro lá para baixo. E é a fonte que alimenta todo o poder de magia deles. E nós alimentamos ele pelos nossos comportamentos aqui. Só que como esse bloco não vai existir mais na próxima evolução, e o Sol Negro vai junto. O Sol Negro vai junto. Vai subir também o Sol? O Sol vai subir. Nós vamos perceber isso, só que ele é um campo de atração, dá para entender? Ele vai ficar relativamente perto, e quem tiver uma certa afinidade, não é com ele, que é com relação a comportamentos, orgulhos, egoísmos extremistas, esse campo ele vai puxar, atrair, e as pessoas desencarnam imediatamente. E o corpo é arrastado para esse Sol. Como se fosse um ímã, né? Um campo magnético violentíssimo. Vai desencadear guerras, né? Não vai ser necessário. As guerras vão começar, mas vão terminar imediatamente. É o que vai acontecer no final, então, né, Tony? Só vai haver maremotos, terremotos, catástrofes, se houver uma terceira guerra mundial. Caso isso não aconteça, esse procedimento que eu falei que vai acontecer. Que vai não, já está acontecendo. Já está, não é que vai. E já vem acontecendo já há algum tempo, certo?
algumas décadas, só que agora o negócio está saindo um pouco do... A grande guerra... Exatamente. Perfeito. Porque é a hora que eu tenho que mostrar o quanto eu sou altruísta, o quanto que eu quero ajudar a mim e aos outros indistintamente. Indistintamente. E aí são o quê? Pessoas que vivem com você, pessoas que não vivem com você. E eu tenho que abraçar a todos, sem exceção. Inclusive aquela pessoa que você não gosta. Tem que ajudá-la. Tem que ajudá-la. Nesse caso aí, a incorporação que a gente você começou a falar sobre isso, ela entra aí. As incorporações aqui, elas têm aumentado por causa disso, tá? Ela tem ficado muito latente, muito latente. Médium que já estava mais ou menos equilibrado, você começa a perceber que ele começou a ficar desequilibrado. Você fala, mas por que ele ficou desequilibrado? Tem algo errado? Não, não tem nada errado. Quer dizer o quê? O assédio aumentou. O assédio aumentou. E nós temos que estar preparados o quê? Para essa nova fase. É uma nova fase. Então eu tenho que controlar mais meus pensamentos? Sim. Mais minhas ações? Sim. Tentar cortar os vícios o máximo possível, porque vício chama energia densa. Vício de uma maneira geral, até de chocolate. Nutella não, né? Tá bom, desculpe. Desculpe. Menos a Nutella, certo? Menos a Nutella. Menos a Nutella. Fala. A pergunta que eu queria fazer esses corpos todinho aí. Faltou fazer a conexão aqui dos corpos, né? Esse bloco aqui, ó, ele está afetando esse cara aqui e esse cara aqui, ó, são os principais. Aqui eles não estão muito interessados, aqui é só para sugar energia. Tá? Eles não querem afetar aqui, porque aqui o efeito é mínimo. Eles vão afetar o nosso campo mental inferior, então todo esse bloco faz essa afetação e o astral. Então aqui nos pega pela emoção, pelos sentimentos, e é facinho pegar a gente aqui, ou vai colocar aqui está o orgulho, tá? O orgulho não está aqui, orgulho e egoísmo está aqui dentro. Ou então insufla a gente no egoísmo ou no orgulho, cair do mesmo jeito. Ou na dúvida, né? Que seja. Eu vou insuflar o meu ego, né, minha vaidade, que está aqui, ó, e o astral ele acompanha, facinho. Se eu não pego pelo meu egoísmo, eu pego ele pela paixão. Facinho. Um dos dois eu caio. Aí eu estou na mão deles. Aí eu vou ser afetado como médium? Terrivelmente. Terrivelmente vou ser afetado. Sem controles. Também a quantidade de médiuns de transporte que a gente tem. Isso vai aumentar muito. O nosso trabalho é entender que a afetação nossa, não só nossa, mas geral, vai pegar esses dois corpos aqui. Esse é o foco principal do trabalho deles. Conforme você começa a fazer isso, você já eliminando eles, né? Sim. Isso vai conseguir. Imune dessa saída. Sim. Só um minutinho, deixa ela concluir. Não é porque existem algumas casas, como até trabalho, que está com a tendência muito forte de que a cometria não incorpora. E assim, tá bom. Qual é a justificativa? Eu queria que você comentasse esse trabalho a justificativa foi incluso que no processo de desdobramento ele consegue atingir essa entidade possivelmente encaminhada. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que não é isso. Mas eu queria que você comentasse e ouvir você. Vai comentar o quê? Sobre isso, se esse processo de desdobramento realmente ele pode de alguma maneira sofrer essa incorporação. Sim, pode. Pode sim. Mas me desculpe, a maioria de nós não consegue desdobrar nesse nível. Então não funciona. Quem estuda um pouquinho esse corpo aqui, ó, esse corpo etérico, ele tem 4 corpos, 4 subníveis, pode-se dizer assim. Ok? O corpo etérico. E um deles chama-se éter refletor. São 4 éteres, ok? A maioria de nós, quando acha que desdobrou e pegou o corpo mental superior, né, porque é ali que eu devo trabalhar, o que fez? Você só está lendo o éter refletor. Por isso que ele chama refletor, ele é uma cópia do que está lá em cima. A maioria dos médiuns não tem a capacidade de desdobramento suficiente, abre, cheguei no mental inferior. Uma ova, você está lendo o éter refletor, que é uma cópia dele.
E fica tratando aqui, ó. E eu fiz a apometria sem incorporar. A besteira que você fez. Deveria ter incorporado, dado um choque anímico no corpo etérico, para corrigir as distorções que estão aqui, que está recebendo do mental inferior. Então, falar que o médium, com facilidade, consegue desdobrar para o mental inferior, isso é mentira. Não consegue. Precisa de muito treino, precisa estudar muito, para conseguir mexer no astral e para começar a dedilhar o mental inferior. Então, não é, dei impulso, já cheguei. Chegou uma ova, nem saiu do lugar. Mas é fácil abrir o éter? O éter é facinho, ele está aqui na mesma dimensão minha, ele só é um pouco mais rarefeito. E o médium que tem um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de clarividência, na hora ele já percebe o quê? O éter refletor, na hora ele sente. E aí ele começa a falar, olha, o mental está assim, não sei o quê. Mas você estava olhando o éter refletor da pessoa, não tem nada a ver com o campo mental dela. E acha que está fazendo um tratamento tudo mental. Me desculpe, nós não conseguimos nem nos concentrar no trabalho que a gente está fazendo espiritual, como é que você vai desdobrar? O desdobramento, o tratamento do mental inferior, você literalmente apaga. Você não pode sentir nada do que está acontecendo, é como se você estivesse sendo sacado do corpo. E você bate no ombro do médium, o médium já olha direto para você, quer dizer o quê? Ele está desdobrado? Está nada. Então como é que você pode falar que está sendo feito um trabalho de desdobramento do mental inferior? Não dá. Nós não fazemos isso aí na prática. Existe um ou outro médium que acessa isso? Isso é verdade, existe. Você fala, mas como é que na verdade um trabalho que é feito aqui na casa, a gente consegue limpar o mental inferior? Normalmente com a ajuda de alguma entidade, porque nós não chegamos com facilidade lá. Aí você tem que chamar alguém da linha de Umbanda, tem que chamar alguém da linha oriental, da linha de comandante, sei lá, alguma outra linha que pegue você no colo, literalmente, e arraste e leve você até lá. Senão, a maioria de nós não consegue fazer isso. E como é que nós somos levados, porque nós estamos numa terceira dimensão, como é que a gente é levado para a quinta dimensão aqui? É montado o que nós chamamos de book, né? É uma cápsula, é como se fosse um invólucro dimensional e leva você dentro de uma dimensão lá para cima. Protegido. Você trabalha isso lá e depois você volta para cá. É assim que é feito. Mas sempre com a ajuda de alguma entidade. Alguma entidade monta isso daqui. Nós não temos a capacidade de montar isso. Alguém monta e normalmente são os agentes do trabalho aqui, leva, a gente trabalha e volta. Essa é a realidade que acaba acontecendo. Mas isso é mental? Me desculpe, não dá para ser mental. Nós não temos a capacidade de concentração suficiente, tá? Não temos a doutrina, sabe, a disciplina mental que tem um yogi, que sabe, esses vão facinho. Quem é um yogi aqui nessa sala? Quem? Esses yogis conseguem fazer isso, mas até alguns yogis eu questiono um pouco. Você realmente foi? Você realmente foi? Basta ter alguns problemas, você não consegue sair, você fica preso. A gente sabe que é assim. Precisa de muito estudo? Precisa de muito estudo. Então as casas apométricas que falam, vão fazer tudo mental, me desculpe, você está trabalhando esse éter refletor aqui. Ó. Essa é a realidade que a gente tem enfrentado aqui. Já dá um alívio para a pessoa, né? Isso já ajuda, tá? Não estou falando que está errado. Mas cuidado com a nomenclatura, você não está fazendo isso, você está fazendo isso. E fizer bem feito isso, tá bom. Tá tudo bem. A pessoa já vai sair melhor. Ela vai sair melhor. Você já dá uma boa limpada, mas não é isso que aconteceu na prática. Não é isso. Precisa estudar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Tem que ler bastante aquele livro de medicina vibracional do Richard Gerber. Você tem que entender um pouco esses campos dimensionais que estão sendo tratados. O que é que afeta cada um desses níveis. Tem que estudar os corpos astrais, os corpos mentais, que está lá no Arthur Power, sabe? Você tem que ler aquilo lá, estudar. Não é só ler, você tem que se debruçar sobre esse tipo de análise, certo? Para você entender um pouquinho do que a gente está falando. E todos eles tratam do campo vibracional, dos campos dimensional e da questão da apometria. Então, cuidado, é muito simples falar, dou os pulsos e a pessoa já foi. Espera aí. Vamos ser um pouco mais realistas, né? O que realmente acontece. E o choque anímico, na maioria dessas situações que a gente abre o éter refletor, é fundamental. Se você não dá um choque anímico, como é que você vai drenar realmente isso daí? Não dá para funcionar. Se chega no inferior, que dirá daí para cima. Daqui para cima eu não gosto de falar, né? Porque para nós, daqui para cima só conseguiria acessar aqui. Jesus acessa aqui,
Gandhi também consegue, Buda vai aqui bem na boa, certo? Shiva vai, eu acho que só eles. Então, como é que a gente vai tratar isso? É possível tratar, sim, mas sempre com a ajuda de alguém que coloca a gente num campo dimensional e empurra a gente. Aí a gente vai, mas sempre tem que ter alguém junto. Nós não temos essa capacidade ainda. Então eles vão sozinhos também, né? É que muitas vezes precisa da nossa energia. É por isso que a gente é levado. Precisa da nossa energia. Porque a gente tem uma energia densa. É por isso que funciona consegue bem. passar esse campo para fazer o trabalho que tem que fazer. Sim. Fala, Cláudio. A presença desses seres do abismo perto da gente, na nossa realidade... Os seres do abismo não conseguem ficar perto. Mas quando você falou que eles estão subindo e que tem uma... Eles iriam para a crosta para ser... Então, mas os seres do abismo, o que acontece? Eles são seres tão densos que não conseguem mais se movimentar. Eles já foram petrificados. Aqui são a maioria dos dragões, estão todos aqui, mas eles não têm mais movimento físico. Mas como os campos foram abertos, o que acontece? O campo mental dele afeta a gente mais fácil. Mentalmente ele chega, mas fisicamente ele não consegue mais... Não tem mais como reencarnar. Aqui não dá mais para reencarnar. O peso astral dele é... As nossas proteções no mental são bastante para não haver uma espécie de lavagem mental coletiva, uma zumbificação, digamos. Porque é tão moda, é tão comum hoje em dia falar de zumbis, tantos de nós, tantos trabalhos aqui, chegam pessoas falando de sonhos com zumbis, que parece haver uma espécie de realidade nisso, no plano astral, parece haver um domínio coletivo e vai aquele grupo de pessoas controladas. Não, esse pessoal daqui de baixo, não estou falando desses dois níveis, mas esse pessoal daqui de baixo, ele nos afeta, para afetar aqui, né, esse mental inferior, como é que ele faz isso? Ele dá uma paradinha no meio aqui, pega o que nós chamamos de inconsciente coletivo, e aí esse inconsciente coletivo chega nesse. É isso que acaba acontecendo. Esse pessoal do abismo, que são os dragões, entra no nosso inconsciente coletivo, não no individual, porque individual eles não querem mexer, mas eles pegam no nosso coletivo, tá? Que é o inconsciente da família, inconsciente do trabalho, inconsciente da nação, ou seja, são inconscientes que a gente vai se ligando pelas afinidades, e é ali que é trabalhado. Eles atuam em grande escala. Em grande escala. Você acha que um dragão vai estar se importando comigo, com você? Nós somos tão descartáveis assim para eles. Não estou interessado nisso. Mas e uma massa de milhões? Ah, bom, aí é diferente. Aí ele vai atuar. Então ele dá uma paradinha no meio do inconsciente coletivo, ele vai achar essa faixa de vibração coletiva, que são pessoas pensando do mesmo jeito, querendo agir do mesmo jeito, com a mesma raiva, com o mesmo sentimento. Ah, eu achei o bloco. Achou o bloco? Aí trabalha esse inconsciente coletivo. Isso daí vai fazer o quê? Todos que estão com o mesmo pensamento são afetados imediatamente. Aí começa a mudar o comportamento. É uma obsessão em grande escala. E é um ser só que consegue fazer isso. Ele vai acessando inconscientes coletivos da humanidade inteira. É como se um mar, e vários rios desaguam em cada pessoa. Fosse um mar. E a pergunta, a questão é, esse mar vai ficar preto? Esse rio vai desaguar no ponto de não ter nenhuma luz? Não vai ter, tipo, vai todo mundo, vai... Está acontecendo. Não está acontecendo. Quando esse processo acontece aqui, ele me empurra para duas vertentes. Para o passado ou para o futuro. Ele me faz isso, ele me esparrama. Tira do presente. Aqui, o grande peso aqui é angústia, depressão, suicídio. E futuro? O forte aqui chama ansiedade. Então, como é que eu corrijo isso? Estamos aqui agora. Tá vendo? Tá faltando um meio aqui, ó. Cadê o presente? Não tem presente aqui. O interessante é que nessa reunião sempre quando está muita população... Ah, sim, é assim. Sempre envolve um movimento grande, é tudo grande. Não tem nada pequenininho aqui. Nenhum
Até os magos negros, eles também não vão atrás de uma pessoa específica, eles não estão interessados nisso, o negócio deles é grande. Mas tem uma montoeira de obsessores, aí sim, aí tem aquilo que a gente chama de personal obsessor, né? O meu obsessor particular, isso tem mesmo, tá? Mas é um mago negro, é um dragão, me esquece, isso daí não é assim que eles funcionam, eles não estão interessados numa pessoa específica. É. Mas o objetivo de quando eles dão essa paradinha é fazer, aqui no nosso mental, né? Empurrar eu para o passado, incentivar mais a angústia, sabe, aquela derrota, aquela culpa, né? A culpa também aparece aqui bastante, né? Culpa. A culpa é muito forte aqui. Eu me sinto culpado, sei lá, de qualquer coisa, você vai sentir culpado. E invariavelmente você vai entrar em depressão e vai pensar seriamente. Eu acho que é melhor ir embora, né? Melhor ir embora. Acabou os meus propósitos. Ou então você é arremessado para lá. A ansiedade, aqui não tem medo, tá? O medo vem aqui, ó. O medo vem do futuro. Você tem medo do futuro. Você tem medo do futuro. E aí você fica com medo de qualquer coisa. Até de barata, não é assim? Não, barata é coisa do passado. Ah, tá bom. Deixa lá. Isso. E a ansiedade é muito forte aqui. Ou seja, ele mexeu e me deslocou, tá vendo? Acabou com a minha perspectiva. Aí eu me transformei no quê? Eu não gosto muito dessa palavra zumbi, né? Mas eu me transformei num alienado. Alienação mental. O bloco que está sendo manipulado. Exatamente. Quanto mais alienado eu ficar da realidade, que é do dia a dia, mais eu estou manipulado, ou mais eu estou na mão dessas pessoas que querem controlar a tudo e a todos. Mas esse suicídio que você coloca aí, não é um suicídio de você terminar com a sua vida física? Também. Aqui está aqui, ó. Oh, muito tranquilo isso. Está direto isso daqui. Mas aqui nós temos o suicídio direto e indireto, tem os dois. O indireto é o quê? Eu vou perdendo vontade da vida, o porquê da vida, o porquê, e eu vou literalmente detonando a minha vida. Ou então aquele lá, eu não quero mais saber de nada, eu vou cortar meus pulsos, vou me enforcar, vou dar um tiro, vou pular, sei lá. Só que as consequências em qualquer um dos dois é desastroso. O que acontece? Automaticamente eu não venho para o umbral, eu venho aqui para as trevas. O suicídio me arremessa para as trevas. E aumentou também grandemente a quantidade de casos de tentativa que a gente tem atendido. Aqui está difícil também controlar a quantidade de gente que vem com... Lá também, né? Tentativa ou sentimentos de suicídio. Muito grande, muito grande. Muito grande. Quantidade, esse direcionamento de assistidos em relação a outras casas para casas como Arcas, Jacó, Neuras, etc. Não tem aqui uma necessidade envolvendo esse movimento de, ou das casas atuais mais ortodoxas, abrirem um pouco a percepção de que essa mudança é necessária, ou da criação de outras casas, que tem uma questão de estrutura também, né? As casas também começam a ficar com a atividade de atender... O maior receio é que a gente comece a ter fila do lado de fora daqui. Tá? E tem dia aqui, o passe nosso, quando começa a embicar lá fora, começa a fazer uma curvinha, e esse é o meu receio. Daqui a pouquinho você vai ter uma volta no quarteirão, certo? Você fica assim, e não é para o passe, é para o tratamento. Como é que fica? Que horas que a gente começa e que hora que termina? Eu não sei que horas termina. Eu estava até querendo abrir um expressinho, o expresso da meia-noite. Quer dizer, a partir da meia-noite a gente começa a atender aqui, vai. E a luz do sol. Sem a luz do sol. Vai ficar fácil. A gente está com 3 dias fortes aqui de atendimento. E os 3 dias, sabe, estão crescendo, está cada vez mais atendimento. O dia mais difícil está sendo no sábado. Não estou falando que a quarta também não está difícil, que a segunda também não está. Mas o sábado está ficando cada vez mais comprometido. E eu acho que a gente vai ter que arrumar um canto maior. Mas se a gente arrumar um canto maior, vai aumentar tudo também. Ou seja, esse negócio não vai parar. Não vai parar. Por exemplo, eu trabalho na Fundação Casa. Está aberto. Eu sei. De 12 a 21 anos, todos têm ansiedade e essa desesperança. Eu sei. Não tem perspectiva, Não. Acabou. Tem alguns
que desencarnam já desmotivados e vêm para aprender, mas não querem. Tem isso também, não tem? O problema é a gente ter equipes para fazer esse trabalho. Sabe? Nós temos trabalhadores que poderiam te ajudar. O problema é mobilizar a gente para fazer esse trabalho. Antes nós tínhamos várias equipes que faziam trabalhos em outros lugares. Faziam orfanatos, asilos, até naquela casa Betinho que as crianças têm problema de hidrocefalia. Tá? A gente tinha um que a gente chamava de centro itinerante. Né? Então a gente ia nas casas, só que hoje eu preciso concentrar a energia aqui, a força aqui, senão eu não consigo dar conta do que acontece aqui dentro. Olha o jeito que está. A gente teria condições de ajudar a casa lá? Teria. Só que eu não consigo mobilizar uma equipe para ir lá te ajudar. Não consigo. Vamos dar mais um tempinho, que existem alguns projetos nossos, de treinamento de alguns médiuns, e a gente começar a mobilizar essas equipes para ir nessas casas aí. Mas dá só um tempinho que... Eu queria estar explicando, mas eu só estou passando, não sei se vocês estão lendo aqui, tá? Vão lendo aí. Eu não consigo. Fala. Alguma condição da comitê fazer um atendimento coletivo? Eu sei que cada vez que você atende um assistido, existe um desdobramento Existe. que atinge às vezes centenas, milhares, mas assim, dos assistidos, atendê-los coletivamente? Existe uma possibilidade de fazer isso sim, só que nós precisamos mudar a forma de atendimento. Tá? As reciclagens hoje, que vão começar hoje, certo, são um pouco nesse sentido. A gente precisa analisar e organizar um pouquinho diferente os atendimentos. Por quê? O número que está vindo é muito grande, então a gente precisa ter uma ação um pouco mais amplificada, mas os médios têm que ser treinados, os médios têm que ser, sabe, analisados e trabalhados um pouco diferente. Mais eficiente também, né? Sim, a eficiência tem que melhorar. Tá? Só que o médium precisa fazer a parte dele, né? E aí que está o probleminha. Os médiuns não fazem a parte dele. Nós temos na nossa casa muitos médiuns, mas a maioria a gente chama de médium profissional. Aí ferrou. Médium profissional é aquele que vem, tem um cartão de ponto, né? Você vem, meu horário de atendimento. Acabou, bate o cartão, vai embora. Quer dizer, não é esse médium. O médium não é médium só aqui, né? É o médium o tempo inteiro. E eu acho que a gente não gosta de ser médium em outras circunstâncias. É só naquele momento que você está aqui. Não dá certo. E eu que estou falando, a maioria dos médiuns aqui são médiuns profissionais, não são médiuns comprometidos com aquilo que ela está se propondo a fazer aqui na casa. Não são médiuns comprometidos. Eu estou falando da maioria. Aí você tem uma minoria, aí você tem uma minoria querendo fazer tudo. Não dá conta, dá para entender? Não dá conta. E a gente não percebe quando atende esses médiuns é que a maioria não faz com amor. Isso. Faz porque senão vai ficar mal se não trabalhar. É. Tá vendo? Estou pensando em mim, não na coletividade, não nos outros. Essa é uma... Tudo tem um tempo. Bom, nós estamos aqui já no desapego? Eu sei. Estamos no desapego? Desapego. Então, Eu estou desapegando. Essa é uma das curas para o meu sofrimento. Eu tenho que aprender a desapegar. Você sofre muito porque é muito apegado. Se você desapega, o sofrimento meio que some imediatamente. de tudo. De tudo. De tudo. Pessoas, filhos, coisas, casas, bens, Aqui tem um... pensamentos. Tem um texto do Chico, né? É. Eu por apego, eu olhar minha documentação e não querer perdê-la. Eu lembro do seu texto ontem. Aqui, de Fernando Pessoa, não sei se vocês já leram alguma coisa dele. Então, essa prisão que eu tenho do passado, né, tem a ver com o quê? Com apego. Se eu desapego, talvez seja o grande segredo para sair do passado. Desapego.
E por que a gente segura? Será que a gente não percebe isso daqui, ó? Quando a gente segura, machuca, corta, sangra. E se eu deixasse ir? Deixa ir. Deixa ir a dor, deixa ir a pessoa, deixa ir o cargo, deixa ir as coisas. Deixa ir. Dói menos, não sangra mais. Você fica livre. Pode até viajar. Liberta até aquilo que você deixou. É, né? É a libertação. Vocês conseguem ler esses corpos aqui? Quando nós nos desapegamos, a gente libera isso daqui, ó, que é exatamente essa tríade inferior aqui, ó, ou quaternário inferior, né? A gente libera isso daqui, que é a parte da minha personalidade, ela fica livre. Não preciso nem tratar as personalidades anteriores de outras vidas. Só precisa desapegar. Solta. Solta. Ou, quando nós trabalhamos o desapego, né, em grande escala, nós vamos ter o que nós chamamos de segunda morte. O que é segunda morte? Eu perco o formato humano. Só fico com o mental superior para cima. Isso a gente chama de segunda morte. Enquanto eu estou apegado, eu mantenho o formato humano. Mas é tão bonitinho. Mas não sei porque a gente reclama tanto do corpo. Não esqueçam dessa última frase aqui, tá? A gente só consegue dar o que tem. Ah, você quer tirar uma foto disso? Eu tenho que sair da multidão. Dá para perceber aqui que você tem que sair da multidão? Multidão é isso daqui, ó, inconsciente coletivo. Eu tenho que sair dele, eu tenho que quebrar isso. Senão eu não consigo fazer a minha evolução. Eu fico preso na evolução dos outros, dependendo dos outros. É isso que acontece na prática. Eu tenho que tentar sair disso. Mas só vai ser possível dar aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente adquiriu, que a gente conquistou. A grande pergunta que vocês estão fazendo, né? Qual é o sentido, então, né? É isso? Qual é o sentido? Para quê? O quê? Será que a gente consegue responder um pouquinho? Conhece esse cara aí, Dalai? Qual é o sentido aqui? Não é ajudar? Compartilhar? Dividir? Enquanto eu estiver pensando em mim, comigo, só para mim, do jeito que eu quero, não é esse o sentido da vida. A gente perde sentido quando está assim. Vai chegar um ponto que eu me abarrotei, estou completo e... Sozinho. É isso que acontece. Quando você está dentro que mais? desse caminho, você sente seu corpo todinho vibrando. Sem dúvida. Esse não seria o verdadeiro sentido da vida? Esse é o sentido da vida. Esse é. Servir. Servir. Mas eu já tenho uma boa idade, né? Já estou meio passado. Não tem idade. Não tem tempo. Mesmo adoentado, mesmo com alguns reflexos negativos, eu continuo no mesmo processo. No mesmo processo. Jesus também pode ser o verdadeiro sentido da vida? Sim, quem tem isso forte, que é a fé, aí a gente já trouxe para a fé. Traz isso para você. Só que a gente não consegue colocar Jesus em primeiro lugar, a gente não faz isso. Aí não tem sentido. Não tem sentido. Se eu estiver como personagem principal da existência, não vai funcionar. Coloca Jesus como primeiro e você como protagonista, vai dar certo. Funciona. Porque ele é o sinal, ele é a direção, ele é a imagem, ele é o reflexo. Vai na direção dele, vai dar certo. Não é só pelo acreditar em Jesus que a gente consegue chegar ao Pai, não é assim? Então tem que ser por ele. Então não adianta eu me colocar na frente de Jesus. Jesus na minha frente. E eu sigo, eu chego ao Pai. Aí o sentido se completa.
E aí eu tenho que construir uma pequena escadinha, né? E um texto. A felicidade só será alcançada se eu servir, tá? Não existe felicidade sem servidão. Não existe felicidade sem servidão. Felicidade só é alcançada servindo. Você se sente completado. A completude só acontece na servidão. Sirva aos outros. Com aquilo que eu tenho. Só que eu tenho que aumentar o banquete, dá para entender? Quanto mais você serve, mais você recebe. Exatamente. Então eu tenho que carregar mais o banquete, colocar mais coisas na comida, mais coisas no dia a dia, no falar. Mas como é que eu me completo? Sirvo, estudo, pratico, sirvo, estudo, pratico, ou seja, o tempo inteiro aumenta essa servidão. E aí eu me torno uma pessoa muito feliz. Dou risada de tudo. Tá? A vida tem gosto, tem graça. Tem muita graça. E aí vocês tomam um banho de cachoeira que pode ajudar bastante. Tá? Tomar um pouco de choque, né? É. Isso aí a gente não chama de choque anímico, isso é choque frio. Tá? Você dá um choque e... ainda mais com esse gelinho aí. Arrepia tudo. Você sabe que o campo áurico ele expande quando você entra debaixo de uma cachoeira? Sem dúvida. Expande que... Só que segundo você já cortou o nosso barato também com isso, você sabe. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você está sabendo do que eu estou falando. Por isso que eu estou te olhando. Calma, calma, cara. Pessoal, chega por hoje. Obrigado, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser.